Acredito que estamos ao vivo. Deixa eu só dar uma olhada aqui e esperar a galera entrar, pelo menos alguns, para a gente iniciar. Isso aí, Andrei. Só aguardar a galera entrar aqui para a gente poder começar. Os primeiros, né, começarem a entrar. Isso porque minha Twitch, ela não... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os espectadores. Não consigo falar no chat. Será que tá bloqueado para falar no chat? Deixa eu perguntar aqui. Tá me escutando aí, André? Qualquer coisa eu dou uma olhada aqui. De repente tem um bloqueio no chat e a gente já olha, né? Ah, o Rafael tá falando no chat, André. Boa noite, Rafa. Espera mais um pouquinho aqui. Tem mais alguns aí para entrar. Olha lá, o Mano Red também já tá conseguindo. Bem, o André eu já respondi. Deixa eu ver quem mais vai entrar. Deixa eu ver se eu consigo só pegar aqui a resposta do... E aí a gente começa. E aí, pessoal, enquanto isso, quem já tá chegando aí e escreveu, deu boa noite, eu dou boa noite também. Vocês conseguiram instalar o Visual Studio? Estão com dificuldade? Escrevam aí, falem alguma coisa comigo enquanto a gente espera mais um pouquinho de gente entrar. Eu tô aqui, computador aqui, vou transmitir aqui na frente e dando um alô aqui para quem estava me tirando algumas dúvidas. Vou transmitir aqui na frente. Tô até entrando aqui para ver se tem alguma... Tem 4 espectadores aqui. Eu tenho que usar aqui no celular porque o amigão aqui não mostra para mim as pessoas que estão assistindo. Mas beleza. A gente pode começar aí? Tem alguém que pode me dar um ok, um joinha aí, se a gente pode começar? Vou ajeitar o monitor aqui. Então, vamos começar. Na aula passada, que seria a aula inicial, eu tentei tirar um tempo para conversar e mostrar a estrutura
que o C Sharp, ou quando eu falar .NET, eu estou falando também do C Sharp. É isso aí, Gordo, já estou iniciando já. A estrutura como ele trabalha, eu vou mostrar agora de forma física, né? A gente vai construir um programa de uma linha e vai executar ele, vai olhar na página. Depois, a gente vai voltar a fazer algumas contas. Gilberto, valeu aí, obrigado por seguir o canal. E o que a gente vai fazer? Eu vou mostrar o arquivo fisicamente na pasta, onde ele fica, o que acontece. Tentar explicar o básico de como a gente vai utilizar o Visual Studio e eu vou tentar utilizar aí mais ou menos 1 hora e 15, ou até menos, se possível, né? Porque não dá para ficar falando. Mas aí, conforme vocês vão tendo dúvida, mesmo que eu esteja aqui na explicação, cara, deixa a mensagem, a pergunta aqui no nosso chat. De tempo em tempo eu vou dar uma olhada, eu vou ver o que vocês estão falando e vou tirar as dúvidas de vocês. Se vocês estiverem fazendo ao mesmo tempo que eu, melhor ainda, porque vocês vão ver como está funcionando, ou vão ter as dificuldades de vocês, e aí a gente vai tentar ajudar vocês. O ideal é a gente passar aí o curso de C Sharp. Agora, existem dentro do C Sharp, como eu apontei na aula anterior, através do C Sharp você vai fazer programas, aplicativos para celular, websites, você vai desenvolver jogos, tudo com a linguagem C Sharp. Aqui nós vamos atender somente o C Sharp, ou seja, você vai conhecer a linguagem que através dela você vai poder fazer exatamente o que você quiser com a plataforma, eu ia falar plataforma Microsoft, mas como eu mostrei na aula anterior, junto com o ASP.NET Core, agora nós temos a possibilidade, agora já há alguns anos, poucos anos, mas nós temos a possibilidade de desenvolver para várias plataformas, tá? Então, vamos começar. Isso aqui é um arquivo, é um projeto. Quando você cria um projeto, na aula anterior a gente criou, eu coloquei curso 01, aula 01. Interessante que eu estou chamando essa aula de agora de aula inicial, aula 1, né? Porque na realidade eu abri para mostrar algumas coisas, dei ideias de como a memória, como o programa ele grava as variáveis na memória e tal. Caso você não tenha pegado, dá uma olhadinha aqui no canal, tem vídeos. Não exatamente agora, porque agora a gente está online, mas você pode fazer isso depois. Clica lá em vídeo e aí você vai achar o último vídeo que a gente transmitiu aqui no canal. E esse é o cara que vai estar trazendo muita informação, tá? Eu trouxe muita informação na última aula. E agora eu vou tentar fazer ao contrário, eu vou trazer menos informação, mas vou mostrar mais coisas, tá? Por quê? Porque a gente tem que ir de passo a passo. Vamos lá. Falando muito, só mostrando aqui que os projetos, eles ficam numa lista, você consegue listar os projetos aqui. E esse foi o projeto que eu criei na última aula. Então, eu vou clicar aqui, ó, deixa eu ver se vocês estão vendo tá vendo meu cursor aí, ó, criar um projeto. E aí tem os tipos de projetos. Eu vou abrir mais uma vez o projeto de console. Deixa eu ver se... Não sei se pela transmissão ele dá uma travadinha aqui para mim. Deixa ele voltar. A gente vai abrir um projeto de console, tá? O que é o console? É o prompt do DOS, tá? A gente não vai ter a tela gráfica. Na última aula eu ainda fiz uns exemplos onde a gente tem a tela gráfica mesmo, né? Tá, ó. Só que a gente vai usar tudo. Depois eu posso até passar alguns exemplos onde a gente utilize o .NET Core, tá? O C Sharp, você vai desenvolver
com C# para Linux, macOS, Windows, tal. Esse projeto do console, ele é para isso. Mas a gente vai ficar aqui com o aplicativo do console .NET ou .NET Framework, que é o básico, é o raiz, vamos colocar assim, tá bom? Beleza, eu selecionei ele, vou dar próximo aqui. Eu sei que para vocês pode ser que esteja muito pequeno o vídeo, mas quando a gente entrar nas linhas de código, eu vou aumentar ele, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, 001, o local onde ele vai ser instalado. Vou chamar de Olá Mundo, que é o nome do nosso projeto, e vai ficar também o nome da solução. Mas por que eu vou aumentar já, Rafa? Mas por que eu vou fazer Olá Mundo? Simplesmente porque é o básico, né? É o básico, é como você escreve na tela. Eu mostrei na aula anterior, eu mostrei, só que hoje eu vou mostrar algumas coisinhas mais, tá bom? Tô clicando aqui no botão criar e o nosso projeto, vou falar gatinha, o nosso projeto vai ser iniciado. Cheguei. Ele fecha, no meu caso aqui, na minha máquina é assim, ele fecha e depois abre, mas relaxem que se acontecer isso é só aguardar, tá? Isso é coisa do Visual Studio mesmo. Beleza, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou falar exatamente do jeito que a tela está aqui, o que acontece. Aqui nós temos, nessa região aqui, vou até aumentar aqui, foi o que o Rafael até pediu, né? O meu Visual Studio está em português, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos a caixa de ferramentas. Como se trata de uma aplicação que vai rodar no console do Windows, lembra do DOS, aquela telinha preta? Então, essa aí. Então não tem, na realidade, ferramentas como eu utilizei na última aula, onde eu pegava um botão, arrastava para a tela, posicionava ele, pegava um calendário, pegava um tabulador, né, um tab page, e isso não tem, ok? Então o que acontece? Essa região aqui, no momento, eu posso, tem um íconezinho de é como se fosse um pregadorzinho, tá? Você consegue aqui habilitar e desabilitar. Essa aqui é a tab de gerenciadores e servidores, e isso lá para frente, bem lá para frente a gente pode até dar uma olhada. Agora eu fixei ela, eu posso aumentar, deixa eu ver aqui, já estão me chamando, legal, ele já está olhando. Aqui a gente pode aumentar ou diminuir, ou eu posso também colocar em algum local que eu quero, eu quero agora que fique do lado de cá. E aqui é configurável, vamos colocar assim. Você pode modificar e deixar da forma que você quiser o seu Visual Studio. Eu gosto do jeito que tá? Beleza? Tem pessoas que estão chegando aí, quem tiver dificuldade depois de baixar essa ferramenta, que é o Visual Studio, eu posso orientar, se bem que, se desejar, na aula anterior também tem, na realidade eu baixo na frente, eu mostro como baixar ao vivo. Ao vivo agora não, né? Mas foi gravado e tá no vídeo anterior. Então, beleza. Eu vou mostrar aqui agora que é o nosso programa. Isso aqui é um programa, certo? E caso necessitem, eu posso explicar de novo. Essas linhas que eu acabei de deixar selecionadas, elas são linhas que informam que nós vamos utilizar os pacotes para essa tela, para este arquivo, para este programa. Por que eu estou falando isso? Na aula anterior eu dei uma explicação por cima sobre framework. Por exemplo, existem alguns dados que nós vamos ter que
acessar do Windows. Vou tentar dar um exemplo aqui. Quando a gente estiver escrevendo algo através do Windows, né? A gente vai criar um programa. Lembra que o que nós escrevermos, ele vai codificar para que o Windows passe a entender, e tudo aquilo que a gente mandar, as mensagens que a gente mandar, ele vai entender e ele sabe o que vai fazer. Até porque ele é burro e nós damos as instruções para ele aprender. Ok, então, o que nós estamos utilizando? Aqui, a gente ainda nem tem tanta coisa assim para utilizar. Basicamente, nós podemos tirar quase tudo daqui, mas eu disse quase. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu vou remover tudo que não está sendo utilizado para que fique mais claro. Ó. Na verdade, tudo que estava ali em cima, nada estava sendo utilizado. Então, vamos começar aqui a entender o que se trata cada uma dessas linhas. O que não for interessante, a gente retira, mas logo a pouco eu vou colocar algumas linhas de volta ali e vocês vão entender por quê, ok? Então, vamos lá. Só uma coisa, se vocês verem a linha aqui, os números aqui do lado, tá? É bem provável que quando você instale não tenha. Isso aqui a gente habilita nas opções. Caso você já tenha baixado e precise dar um toque que a gente te ajuda. E aí, você vai ver que a terceira linha está escrita assim, ó, 0 referência. A terceira, quarta, quinta, sexta. O que seria a sexta linha também está 0 referência. Isso aqui é o Visual Studio que coloca. O código, na verdade, ele não tem esse espaço, tá? Mas é importante que vocês saibam disso, tá? Isso aqui é mais uma informação da ferramenta do Visual Studio para saber aonde está sendo utilizado. Mais para frente vocês vão ver isso com mais clareza. Isso aqui não precisa se preocupar, mas é importante que vocês entendam que cada uma dessas linhas é a qual eu vou falar, né? Por exemplo, namespace Olá Mundo. Imagina que um pacote está sendo criado aqui. Pacote, isso, pensa mentalmente na sua cabeça um pacote, tá? Não estou falando nem de sistema. Pensa num pacote. E aí, para que você acesse o que tem dentro do pacote, você tem que ter esse nome. Então, no caso, nós temos Olá Mundo. E a partir do Olá Mundo, a gente vai entrando dentro dele. Então, nós temos mais um carinha aqui, que é o Class Program. Na realidade, esse é o cara que inicia o programa. Qualquer programa seu, dentro do C Sharp, estou falando só da linguagem C Sharp, tá? Porque de repente alguma outra linguagem tem outro ponto de entrada, que basicamente é este cara aqui, ó. No momento ele está na linha 5 aqui. Esse é o ponto de entrada que nós temos, né? Que é o método main, que é o método principal. E tem alguns parâmetros que no momento a gente não vai falar, depois eu vou explicar sobre isso. Fiquem tranquilos, porque tem que ser passo a passo, né? Na aula passada ainda falei muitas coisas e eu vou tentar, como eu disse, dar passos atrás para tentar explicar tintim por tintim. Porque o bom programador, e aí é bom que vocês comecem da maneira correta com o pé direito, ele tem que saber cada linha, o que ela significa, por que aquela linha está ali, tá? Então vamos lá. O namespace aqui é o nome do nosso pacote. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou colocar vários namespaces separados para a gente poder acessar e vocês entenderem isso. Mas antes, né, eu falei que aqui é o nosso inicial, é o nosso programa. E aí, aqui eu não sei, eu acho que eu não consigo aumentar. Mas vocês, gostaria muito que vocês tivessem aberto aí no Visual Studio de vocês, que aí vocês poderiam acompanhar a estrutura de projeto que a gente tem aqui do lado direito na aba Gerenciador de Soluções. No Gerenciador de Soluções, nós temos o que a gente acabou de criar lá no Visual Studio quando a gente entra no projeto. A gente cria um novo projeto. Eu escolhi Console. E aí o programa do Visual Studio ele já cria para nós a estrutura do nosso programa. E aí cada arquivinho aqui é importante para nós. Por exemplo, esse primeiro é o Olá Mundo, e está escrito assim, ó, solução Olá Mundo. Então é o nosso projeto. Eu vou fazer até melhor. Eu vou abrir. Acho que aqui dá para fazer.
eu vou abrir no nosso... E aí eu posso aumentar. Ótimo. Ó, na realidade, talvez seja difícil para vocês verem, porque minha tela aqui é de 4K. Então, os ícones ficam todos reduzidos, todos pequenininhos. E aí, vamos lá. O primeiro arquivo ali é o Olamundo. É olamundo.sln, que é um arquivo de solução. E esse arquivo... legal. E esse arquivo é o arquivo que engloba todo o projeto. Eu vou abrir aqui um bloco de notas. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Só um instantinho, vamos achar aqui o bloco de notas. Pode falar. Eu vou abrir no Word mesmo. Tá ali? Eu nem vi. Ah, tá aqui, ó. Tô procurando o Notepad. Legal. Isso aqui a gente mal vai utilizar, mas só para que vocês possam entender. Esse arquivo é o arquivo que você não vê essas informações, a não ser que você abra dessa forma. E ele tem todas as informações de todos os arquivos do teu projeto, tá? Então, o tipo do Visual Studio, qual o formato. Vocês vão ver futuramente que todo arquivo que a gente adicionar, ele vai criar aqui. Aí é o tipo de release, debug, é muita informação, tá? E no momento ele fala assim, olha, isso é importante, eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Vamos lá. Ele está falando assim, olha, o arquivo de projeto, até o momento que eu tenho no Visual Studio, solução falando, tá? É o arquivo olamundo.csproj. Então, csproj, a extensão csproj é a do projeto, que agora eu vou clicar aqui, ó, é o que está aqui embaixo, Olamundo. Esse é o projeto, tá? Voltando aqui, o Olamundo está dentro da pasta, né? Olamundo, logicamente. E aqui a gente tem esse arquivo, ele está com essa extensão aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não, não consigo. Beleza. Isso aqui vocês vão ver aí na máquina de vocês, vai ver que está Visual C Sharp Project File, ou seja, um arquivo de projeto, tá? Que também faz basicamente a mesma coisa que o arquivo de solução, embora a solução englobe todos os arquivos, incluindo todos os projetos. O arquivo de projeto, ele vai ter todos os arquivos que compõem os dados dele. Já já vocês vão entender por que eu estou explicando essa estrutura aqui, tá? Mas vamos lá. Nós temos aqui uma aba de propriedades relativo a arquivo, ou seja, nós temos o Assembly Info, que vai ser estudado bem lá para frente, até porque o Assembly é um arquivo, não é complexo, mas precisa se entender que precisa de um arquivo que gerencia, um arquivo de manifesto, arquivo de várias coisas aqui, não é só esse cara, não. Mas a gente tem informações, já que eu falei, a gente vai ter informações específicas de quando você desenvolver o teu programa, qual vai ser o nome dele, que mais, qual é o guide dele. Esses são arquivos importantes, de repente você vai mandar para a loja da Microsoft, por exemplo. São informações que você vai ter que colocar aqui, né? Dos quais também você consegue controlar versões, como você consegue ver aqui. É bem provável que você já tenha baixado um programa na versão tal, e aí sai uma atualização e você vai lá e vai atualizar. Ok? Não, eu não quero entrar muito, porque eu quero ser mais simplista. Tá? Aqui são arquivos de referência. E aí também, no momento que a gente estiver criando outro projeto e referenciar um dentro do outro, eu consigo mostrar para vocês melhor como a gente vai trabalhar com as referências. Mas é preciso que vocês entendam uma coisa. Quando você cria um projeto, alguns pacotes de referência, algumas DLLs de referência do qual nós utilizamos para trabalhar, elas já vêm integradas automaticamente, tá? Então, temos aqui dentro
os caras que eu falei. E aí, só para que vocês entendam, quando eu falei de namespace, nós temos aqui, ó, o namespace system, system.core, system.data, system.data.data settings, dataset extensions, system.net.http, system.xml, system.xml.link. Quando eu estava falando sobre o framework, ou quando eu falei assim, ó, pense num pacote, é isso. Vamos dizer, isso aqui é só um exemplo, eu nem sei aqui, eu vou falar até um exemplo chulo para que a gente não, para que não seja exatamente o que ocorre, senão eu teria que procurar e a gente não vai gastar tempo com isso. Mas imagine que você quer utilizar no teu programa um cara para fazer, para tocar músicas, tá? Ou vídeos, que seja. Então, imagina que você tem que falar, olha, eu vou usar o pacote do Windows, no pacote do Windows eu vou usar um que mexe com multimídia, e o que mexe com multimídia eu vou usar um que mexe com, sei lá, com vídeo, ou com áudio, entendeu? Basicamente essa estrutura encadeada que você vai ter que entender quando você quer trabalhar com alguma coisa específica. Aqueles caras no início da aula que eu acabei tirando aqui, ele tem essa referência, nós conseguiremos utilizar algumas coisas assim. Por exemplo, aqui eu falei, tá, já a gente vai tocar nesses assuntos, porque a gente está descendo ali os arquivinhos. O próximo é o app.config. No app.config, são arquivos, é bem provável que não tenha muita coisa aqui para mostrar para vocês, tá? Porque esse aqui é um arquivo neste formato de .NET Framework, desse projeto .NET Framework, ele é em XML, como vocês podem ver aqui, eu não sei se alguém tem experiência com XML, mas é um arquivo de texto estruturado, aberto, onde ele vai trazer informações de configuração para você utilizar dentro do teu programa. Vou tentar dar um exemplo do que a gente pode fazer aqui. Imagina você colocar informações que não é talvez a melhor opção, mas só para que vocês possam entender. Vamos dizer que vocês criam um programa e o teu usuário ele pode selecionar a cor que ele vai utilizar. Aí ele utiliza a cor, beleza, salvou, fechou o programa. Quando abre o programa, o que ele vai fazer? Ele vai abrir com que cor? Como é que ele vai abrir com aquela cor que o usuário decidiu? Não é exatamente aqui, mas só para que vocês possam entender, esse é um arquivo que a gente chama de arquivo de recurso, que a gente consegue extrair informação estática. Esse é um arquivo que ele não é compilado, é um arquivo de texto. O compilador ele não vai compilar esse arquivo em linguagem de máquina para que ele possa entender futuramente. Então, na realidade, eu dei até um exemplo não tão legal, mas esse é um exemplo de informações, esse é um arquivo que a gente coloca configurações que nós dentro do programa vamos precisar recuperar, ok? E aí nós temos o arquivo de program.cs. Arquivos com extensão .cs é arquivos de C#. E aí, dentro do Visual Studio, se você ver, tem uma setinha aqui que ele, na realidade, ele vai mostrando aqui a estrutura de... vou voltar para lá que fica mais fácil para vocês verem. O que tem aqui é exatamente este cara aqui. Ele tem a estrutura. Lembra do namespace que eu tinha colocado? Ó, tem o namespace Olá Mundo, aí tem o programa. Ele tem a estrutura, ele vai te mostrar a estrutura, tá? Do arquivo. Assim como se você abrir mais uma vez o arquivo program aqui, você vai ter o método main, que é esse cara aqui, que é o que agora a gente vai falar. Sei que eu dei uma volta toda, mas é preciso entender a estrutura. E mais uma vez, agora que tem um pouquinho mais de gente, é preciso entender que nós precisamos entender cada linha que se apresenta, né? Porque o programa é nosso, a ideia é nossa. Então, quando você escreve um código, seja onde for, para você, ou dentro de uma empresa, cara, você tem que saber o porquê que aquele código está ali, tá bom? Sei que para alguns que não são da área ainda, não faz sentido, mas quando você estiver trabalhando, tem que fazer todo sentido você saber o que você está trabalhando, o que você está fazendo, como você está fazendo e por que você está fazendo. Bem, vamos avançar aqui. Eu tinha falado que esse método, e logo vocês vão saber o que é método, esse é um ponto de entrada do programa.
Porque o nosso programa ele vai ter diversos outros arquivos. E é aqui que o programa ele inicia. Sabe quando o arquivo, o programa ou o jogo, seja lá o que for, ele está todo fechadinho lá na pasta que você abre, que você abre uma pasta e está lá o programa, você fala, eu vou abrir aqui o aplicativo. E aí você dá 2 cliques, esse é o cara que ele abre. Ok? Ok. E aí, como o nosso primeiro arquivo, nós vamos colocar aqui, ó, console, porque nós estamos no projeto console, né? WriteLine. Eu não sei se ele é assim. Vocês estão vendo aqui que o Visual Studio já me avisa, ele fala, meu, não sei o que é console. Ele marca embaixo aqui esse sinalzinho de erro, ok? Só que o Visual Studio ele já dá uma ajuda, ele fala assim, cara, eu posso te mostrar as possíveis correções. Se você passar o mouse em cima dele, eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Não sei se todos vão conseguir ver melhor. E aí, beleza, eu vou aceitar aqui as possíveis correções dele. E ele fala, cara, ó, você tem que utilizar o namespace using, porque esse cara tá dentro daquele pacote lá do system. E eu, na realidade, nada mais, nada menos, eu vou até salvar isso aqui, ó, para que vocês possam entender, e vou voltar lá naquela pasta lá. Esse arquivo que nós estamos vendo aqui, não é nada mais que esse arquivo aqui, certo? Dentro da pasta. Se eu abrir o arquivo, vou abrir um bloco de notas para abrir fora, olha só o que tem. É um arquivo de texto comum, sem nenhuma informação adicional, sem nenhuma informação que vai nos ajudar. Tá? É um arquivo de texto e eu estou falando namespace, olá mundo, class program, static void main. Nada com nada. Para que o framework ele entenda o que a gente está fazendo, eu tenho que falar, tá ligado lá no using systems, lá no teu system, eu preciso de um carinha de lá. E aí é esse cara aqui, que é o console. Então, nós temos que importar aquela pasta ou biblioteca, acredito que o nome melhor seja biblioteca, para nós utilizarmos o console. Então, eu posso vir aqui e falar, aqui no C# a gente importa chamando using, e o nome é system. E aí vocês vão ver que esse cara, ele para de dar erro, embora aqui continue com erro. Se você estiver acompanhando aí, você vai ver que ele fala assim, olha, é esperado um ponto e vírgula. Eu vou fazer aqui, ó, vou colocar um ponto e vírgula. E aí você vai me dizer, poxa, mas todas as linhas, tirando essa primeira que você acabou de colocar, que agora se tornou a linha 1, ela não tem ponto e vírgula, né? Então, assim, vamos entender. O Visual Studio C#, na verdade não é o Visual Studio, é o C#. Toda vez que você for pular uma linha ou finalizar uma linha, você precisa colocar o ponto e vírgula. Toda vez, toda vez, toda vez. Então, por que aqueles outros aqui, essas outras linhas, ele não tem um ponto e vírgula? E aí, é importante que vocês possam entender. O Visual Studio nos dá uma ajuda, que ele colapsa. Aqui, ó, eu vou colapsar, para que vocês possam... O texto ainda está aqui dentro, fiquem tranquilos, tá? Só para que vocês possam entender, ó. Aqui, namespace olá mundo, ele delimita o início e o fechamento dele, que é aqui. Nós começamos com essa chave e terminamos com a chave, beleza? Tudo que for dentro dele é que está dentro do namespace olá mundo. Por exemplo, tudo que está dentro, ou seja, eu falei, olha, class program, abro o colchete, eu falei colchete? Não, a chave, isso é a chave. Se não for, me ajudem aí, é colchete, chave, isso é chave. Então, eu abro a chave e depois eu fecho ela. Tudo que está dentro desse escopo é porque está dentro do programa, deste cara aqui. E neste caso,
tudo que está dentro deste, e nesse caso é o nosso método, é o programa, perdão, é do método do main, do principal, tudo que estiver dentro dessas chaves pertence a esse cara main aí, beleza? É isso aí mesmo, Rafa, é chave. Então, beleza. E aí, para este cara aqui, nós precisamos, é a única linha real de projeto que a gente, do projeto que a gente tem, do nosso programa. Porque todas as outras linhas, ela não está fazendo nada referente a alguma ação específica. Ou nós que desenvolvemos, que criamos, ou o programa está aguardando uma interação com o usuário. Não. Só que aqui eu não estou fazendo nada ali, ainda, tá? Então, revisando, eu falei assim, eu preciso do pacote system para escrever na tela. E aí eu tenho aqui o console. Deixa eu dar um F12 aqui. Vamos ver se ele vai abrir para a gente. Olha só o que aconteceu aqui. Eu apertei F12 e muitas coisas apareceram. Muitas coisas apareceram. Aqui é só para deixar vocês curiosos. Eu vou usar um cara chamado WriteLine. Ok? Eu não quero confundi-los. Então isso aqui vai ficar para depois. Mas para que vocês possam entender. Esse cara aqui não fui eu que desenvolvi. Esse cara aqui é o framework que vai interagir diretamente com a máquina, com a sua máquina, com o processador, com memória e assim por diante. Tá bom? Ok, vou fechar aqui. E aí, eu sabendo que vou utilizar, eu vou meter aqui uma informação para que seja apresentada na tela. Ok? Beleza. Só isso aqui não me diz nada, porque ele ainda é um arquivo de texto. Mas nós temos aqui um botãozinho que é o iniciar, ou build, play, em inglês, eu não sei qual é a versão do Visual Studio que você tem, mas acredito que seja em português, então vai ser o iniciar. Se eu der um iniciar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Aqui embaixo nós temos a saída, tá? Tudo que vem acontecendo. Então ele começou a compilação, a compilação iniciada, falou qual é o projeto e tal. Fechou. O que é isso? O que aconteceu aqui? Legal. Como é um programa que ele tem que rodar dentro do console, lá no prompt de comando, CMD, a gente vai fazer isso. A gente vai abrir o prompt de comando e vai trabalhar com esse cara. Por quê? Porque ele abriu, executou, ó, isso aqui a gente chama de ciclo de vida, tá? Ele veio aqui e falou aqui, ó, vou começar o programa. Vou. Olha, eu vou executar a linha Olá Mundo. Vou. E depois o que eu faço? Fecha. Não tem nada a fazer. Foi lá, mostrou e tal, e fechou. Esse é o comportamento de um programa um programa que nós rodamos no console. É lógico que tem algumas coisas que a gente consegue fazer para que a gente deixe ele em tela, como eu fiz na aula anterior, tá? Eu vou abrir aqui o nosso prompt de comando, o nosso CMD. Eu não sei se eu consigo aumentar isso aqui. Mas isso aqui não tem nada a ver. Deixa eu ver se eu tenho um meio de aumentar. Acho que não. Tamanho do buffer fonte. Acho que dá para vocês verem agora, hein? Aumentei a fonte aqui. Deixa eu ver aqui quando ele aparecer aqui do lado. Então, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Olha só. E aí é importante essa explicação para vocês. O que tem aqui é algo que nós escrevemos em texto, em XML, de diversas formas. O nosso compilador do C Sharp, ele cria um outro cara.
ele cria outro arquivo que é o programa que a gente vai disponibilizar para as pessoas baixarem, instalarem, fazer o que for. No meu caso, o meu programa ele é muito inteligente, ele fala, olá mundo. Ok. Onde é que ele faz isso? Por que eu mostrei toda essa estrutura para vocês de arquivos há alguns minutos atrás? Lembra dela? Vou aumentar aqui. Essa aqui é a estrutura do projeto, tá? Onde a gente tem a pastinha property, que você consegue ver aqui, ó. Nós temos dois caras que não estão lá dentro. Um é o objeto e um é o bin. E essa pasta, essas duas pastas, elas são criadas quando o compilador ele é processado. Nesse caso, nós vamos acessar a pasta bin e ele gera um outro cara que é uma pasta debug. Nessa pasta debug nós temos 3 arquivos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu... Ops. Cadê você? Aqui. Não quer vir. Pastinha. O meu Windows tá maluco. Eu vou abrir ela de novo aqui, para ficar mais fácil. Abrir pasta e arquivo. Beleza. Eu vou lá na pasta bin. Eu abri a pasta debug. Existem outras pastas também que ele cria depois, tá? Mas aí isso é mais para frente. E aí nós temos 3 arquivos que toda vez que você estiver gerando o teu arquivo, o teu projeto, o teu programa, ele vai... a palavra é feia, mas ele vai cuspir aqui, tá? Ele vai jogar para cá. É um processo. Entra de um lado, você escreveu todas as informações, ele pegou, codificou tudo e colocou aqui, nessa pasta. Tá, legal. Aqui, nós temos o nosso arquivo .exe, embora você não possa ver, porque eu não habilitei, nem vou habilitar agora para não ficar demorando. Esse é o arquivo txt. Depois você vai, perdão, exe, que é o de executável. Eu clicar, ó, já foi. Ele clicou, rodou e fechou. Assim como eu dei o play há alguns minutos atrás. Esse outro arquivo aqui, eu vou abrir, também vou abrir no bloco de notas. Olha lá, esse é o mesmo arquivo que está aqui. Tá? Vamos lá. Vamos dizer que eu quisesse fazer aqui eu só estou fazendo para que vocês possam entender, eu não vou explicar o que é o arquivo, tá? Só para que vocês possam ver. Eu vou compilar de novo. Vocês lembram que estava aberto lá, né? Deu um Ctrl B ou alguma coisa assim. O arquivo está aqui aberto. Vou fechar. E cadê a pastinha? E vou abrir ele de novo. E voilá. Aqui eu consigo exibir maior. Calma aí. Formatar a fonte. Voilá. O que a gente acabou de colocar aqui no Visual Studio, eu mandei compilar, ele colocou lá, sem compilar nem nada. É texto, tá? Então, mostrei quem é esse cara aqui. Esse arquivo aqui, esse é um arquivo que é o arquivo de debug. O que é isso? É um arquivo para ajudar o desenvolvedor. Ponto. Ele é um cara que vai deixar a gente poder parar o nosso projeto e saber o que está acontecendo. Tá? Então, agora não tem muito o que fazer. E o exe, como eu já mostrei, dois cliques, ele abre e fecha. Ele abre, dá olá mundo e fecha. Como é uma linha só, é muito rápido. Então, o que a gente vai fazer para que a gente possa testar? Eu vou pegar aqui, cadê a pastinha? Tá aqui. Vou acessar a pasta e vou executar um programa da forma que ele realmente deve ser executado, porque esse é um programa. Lembra antigamente, quem é mais antigo, que mexeu no DOS? Esse é um programa para se trabalhar desta forma, tá? Onde a gente envia comandos aqui e o programa passa a fazer algumas coisas. Eu vou mostrar mais para frente algumas coisas, mas vamos lá. O nome do programa, como tá aqui, ó, é Olá Mundo, certo?
Então, se eu colocar olá mundo, olha lá o que aconteceu. Ele deu a mensagem. Olá mundo. Eu vou aumentar um pouquinho. Eu vou dizer que eu quero que ao escrever olá mundo, eu vou deixar com que o meu usuário ele escreva seu nome e eu vou colocar o nome da pessoa mais olá mundo, ok? Isso aqui não precisa agora. Então a primeira coisa eu vou falar pro cara assim, ó. Eu vou escrever na tela com uma linha, eu vou falar boa noite. E aí eu vou escrever em outra linha, tá? Ops. Eu vou falar, eu vou perguntar na realidade. Qual o seu nome? E nesse momento eu vou aguardar que ele me escreva uma linha e me responda. Após ele escrever, ele vai... Vou colocar assim... Não preciso me ater a isso agora, beleza. Quando ele escrever, o que eu vou fazer? Esse método aqui, em inglês, read, é ler. Line é linha, ou seja, ele vai ler a linha que a pessoa escrever, ok? Então, com base na aula anterior, eu vou criar uma variável string, ou seja, uma variável de texto, vou chamar ela de nome e vou falar que essa variável é igual ao que a pessoa escrever. E depois disso, eu vou colocar olá mundo e eu vou colocar outra linha aqui, ó. Olá. E vou anexar o nome da pessoa. Olá, nome. Vou também fazer o quê? Eu vou falar assim, olha... É só uma mensagem, é só uma informação para ele parar aqui, tá? Eu vou colocar aqui também uma informação assim, ó. Clique, ou clique. Digite qualquer tecla para finalizar. Ok? Beleza. Não precisa de todos esses espaços, mas é só para eu mostrar funcionando e depois eu vou debugar. Debugar é um processo que a gente chama de ir linha a linha no que o programa está fazendo, tá bom? Então eu compilei, apertei Ctrl Shift B, ele gerou mais uma versão do nosso programa. Ele compilou um projeto com êxito, nenhum com falha, nenhum precisou ser atualizado e nenhum foi ignorado, tá bom? Por que não foi atualizado? Ele realmente limpa o que ele já tinha feito e gera novamente. Como a gente está na mesma página, eu só vou voltar novamente e vou apertar aqui e vou executar novamente aquele programa, aquele exe que a gente criou. E aí eu coloquei olá mundo, e aí ele fala agora comigo, boa noite, qual o seu nome? Eu falo, meu nome é Diogo, ok? Diogo. E eu aperto, pressiono Enter. Opa, acho que temos um erro aqui. Ah, não temos erro não, é que eu deixei o olá mundo, né? E aí ele colocou aqui, ó, essas linhas aqui, ó. Olá mundo, olá Diogo. Digite qualquer tecla para finalizar e o que eu apertar, ele vai sair do programa. Beleza? Então nós temos aqui um programa desenvolvido. Vamos poder aqui, deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Já está quase lá, né? Não, ainda tem mais um tempinho aqui. Então vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um pouquinho mais de inteligência para o nosso programa. Quer saber? Eu vou fazer algo melhor. As pessoas normalmente se sentem muito mal, muito mal, muito mal
em fazer programa e ver essa telinha preta. Ah, não gosto, não sei o que. Eu vou mostrar o que a gente pode fazer, tá? Mas não vou me aprofundar muito, mas só para que vocês possam entender que vai ser no decorrer desse projeto, desse curso que eu quero ministrar. Por exemplo, a próxima aula eu quero fazer uma calculadora para vocês, porque ali na calculadora a gente consegue aplicar conceitos importantíssimos dentro do C Sharp. E aí a gente vai fazendo vários programinhas, calculadora, não sei o que e tal. Mas vejam isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Dentro do nosso programa, aquele lá era um projeto, aquele cara ali que acabei de fazer, é um projeto do console, lembra? Lembra do prompt? Assim como na aula anterior, eu vou criar um programa, eu vou criar um projeto que agora ele vai abrir dentro, ele vai criar um programa do Windows mesmo, que ele vai instalar lá no seu Windows. Legal. Então, ele continua sendo Olá Mundo aqui, o local, tá? Eu sei que os professores de C Sharp odiariam fazer o que eu estou fazendo, mas, cara, eu gosto muito de estudar e sei que quando a gente está do outro lado, o que é menos a gente quer ver é a telinha preta. Até porque isso aqui pode dar o poder... Vou colocar aqui. Olá, mundo... Vou chamar de Windows. A gente quer ter o poder de poder mexer, modificar, botar tudo que a gente pensa em prática. Então, beleza. Estou criando aqui um projeto dentro da solução. Então, olha só. Nós temos um projeto, dois projetos. Nós temos o Olá Mundo e nós temos o Olá Mundo Win. Aquele projeto nós não temos nada mais do que aquele programa e o main, que é o principal. Nesse projeto agora, antes de mostrar o projeto, eu vou mostrar a solução para poder provar para os senhores que o nosso arquivo de solução, o que ele coloca. Antes ele tinha somente esse cara aqui, ó, CS Project, certo? Mas, o que eu vou fazer aqui, ó? Não vou nem pro lado, eu vou quebrar automática de linha. E aí, nós vamos procurar aqui um outro cara. Deixa eu compilar primeiro. Vou salvar. Fechar. E abrir de novo. Ok. Agora vocês vão ver que o projeto anterior está aqui e o projeto novo que eu acabei de criar, ó, dentro da pasta Olá Mundo Win, na verdade, ele criou uma pasta Olá Mundo Win e o nome do projeto é Olá Mundo Win e tem a extensão .cs project, que é um arquivo de projeto, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês que o arquivo de solução ele está ali para gerenciar os projetos, legal? Acho que não preciso voltar nesse assunto. Então tá aqui, ó, nova pastinha. Já que eu estou aqui nas pastinhas, nós vamos ver que, diferentemente da primeira que só tinha o program, ele também tem toda a estrutura como o projeto anterior. Mas agora ele tem um cara que é um form1.cs, que é um formulário. Já na pastinha, nós vamos ver, por mais que pareça ser toda igual como a anterior, ele tem dois arquivos do qual o projeto anterior não tinha. Simples assim, gente. O projeto anterior era para rodar dentro do console e esse projeto é um projeto que vai apresentar janelas. Logo, nós temos um formulário. Esse cara aqui é o formulário. E aí, nós temos dois arquivos para definir um formulário. Então, nós temos o form1.cs. Então, dentro da pastinha, é esse cara aqui, ó, form1.cs. E nós temos também um form1.designer.cs, que é este cara aqui. Dentro do Visual Studio, arquivos com os mesmos nomes, eles costumam ser agrupados.
Por exemplo, nós temos aqui aquela setinha que eu falei que você clica e ele vai abrindo para ver o que tem dentro e você vai cascateando, caso você precise disso. Agora não é o momento. Por quê? Eu vou abrir aqui, nós temos aqui o que a gente chama de formulário, certo? Mas atrás desse formulário rodam lógicas, rodam os códigos. Então, se eu olhar por trás dele, nós temos, eu vou diminuir só um pouquinho, nós temos aqui pacotes que o Visual Studio já importou para nós. Olha, você vai trabalhar com isso, tal, não sei o que. Eu vou fazer o mesmo serviço que eu fiz no anterior. Quando eu fiz isso aqui, ó, remover e classificar o que não estiver sendo utilizado. Obrigado, Jean Close, por estar seguindo o canal. Se junte a nós aí, tenha dúvida, manda no chat. O pessoal tá meio caladinho, mas fique tranquilo e aberto a conversar com a gente, tá? Então vamos lá, eu vou remover. Prestem atenção o que vai ficar, tá bom? Ficou um cara. Um cara. Por que isso, Diogo? O Visual Studio, ele meio que já dá alguns, fala, mano, acho que você vai usar isso, acho que você vai usar aquilo, acho que você vai não sei o que. E não é ruim nem é bom. Na realidade, é só as informações. Mas o que realmente a gente usa é esse cara aqui, ó. System. Lembra do pacote que eu falei? Que você vai entrando para saber o que você vai usar? .windows.forms. Porque esse aqui é o pacote que nós utilizamos dentro do framework e do Windows para criar formulários, para criar telas, tá? E aqui, só para que vocês possam entender, e isso normalmente não é explicado no início, mas eu vou explicar. Lembra que eu falei qual é o ponto de entrada de um programa quando você dá 2 cliques? Vejam só, aqui também tem o arquivo program.cs. Tá? Aqui ele executa algumas outras coisas antes de rodar o nosso formulário. Então ele executa, aqui é um arquivo que eu nem vou mexer, tá? Mas ó, namespace, olá mundo in, temos o programa, como a gente já tinha visto lá no outro programa de console. Tá? Isso aqui é um comentário, tá? 3 barras, ele é um comentário. Isso aqui é só uma informação que mais à frente a gente vai entender, não, mas é só uma, tipo, ó, esse cara aqui é um stat read. Abstrai por enquanto essa informação, não há necessidade, não vai interferir e quase que nunca você vai mexer, tá? Ou se eu pudesse dizer, eu vou dizer que nunca você vai mexer nisso. E aí nós temos também aqui o main. Lembra quando a gente iniciou o programa? Ó, eu vou abrir o programa anterior. Eu estou fazendo bobagem aqui, calma aí. 2 cliques. Tá? E vou colocar ele lado a lado, para que a gente possa ver os dois. Vou minimizar isso aqui. Isso aqui também. Vou diminuir um pouquinho. E vou dar uma olhada se não vai atrapalhar a visualização de vocês. Mas só para que vocês possam ver o que a gente tinha feito na forma anterior, tá? Então nós temos aqui o static void main e nós também temos aqui o static void main, ok? Então basicamente o projeto de janela aqui que a gente está criando, que é os nossos formulários, chamado de Windows Forms. Eu vou explicando, mas aos poucos eu tenho que começar a usar os nomes corretos, tá? Então vamos lá. O nosso Windows Forms aqui, ele executa algumas coisas e depois ele dá um run aqui. Ele falou, roda o formulário tal. E aqui, basicamente, é o nosso ponto de entrada do nosso programa. E ele vai rodar o formulário 1, que é o arquivo que eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Esse arquivo... esse não. Esses dois arquivos, que é diferente lá do nosso projeto anterior, que é o Form 1. Ok? E aí, este cara, ele
ele precisa deste namespace, desse namespace para poder utilizar formulários. Isso ele já está utilizando, tá? Por isso que ele, quando eu falei retira o que não está sendo utilizado, ele deixou esse cara. Daí, nós estamos com o namespace que a gente criou no início do projeto. Eu vou fechar esse Olá Mundo aqui. Não há necessidade agora da gente ver ele. E vou trazer para cá. Deixar aqui pinado aqui a solução. A janela de solução. Ok. Depois nós vamos ver todas essas informações, o que é cada coisa. Cada um desses caras aqui, é uma coisa importante, tá? Mas você viu que não fui eu que digitei. Isso basicamente está automático, está automatizado para nós no nosso template do nosso projeto, tá? E aí, Public Form 1, que é o nome do formulário que a gente tem. Por exemplo, eu vou mudar aqui, ó. Vou renomear esse cara para Olá Mundo. Só vou colocar Olá Mundo, tá? Dei o Enter. O nosso Visual Studio ele já ajuda. Ele fala, pô, você está alterando o nome, mas em alguns outros lugares a gente já está utilizando o nome Form 1. Posso mudar? Eu falo, com certeza, muda aí, cara, para não perder as referências. E aí ele já mudou, tá? Então onde ele mudou? Ele mudou aqui, ó, no nome da classe. Mudou no construtor da classe. Se a gente voltar lá no programa, ele mudou também. Mais uma coisinha só para vocês ficarem atentos. E aí, ó, lembra que eu falei, eu até mostrei para vocês e falei, ó, não ligue agora, porque lá no programa tá zerado e ele até pulava aqui o número das linhas, ele não contabilizava que era a ferramenta. Olha só isso. Esse Olá Mundo tem uma referência, ele é utilizado em algum lugar. Se você clicar nessa referência, ele mostra aonde está sendo chamado. E aí você vai entender aqui, ó, da onde ele veio. Ele está sendo chamado lá do início do programa. Lá quando começou o arquivo program, quando iniciou o nosso programa, quando alguém startou, ele vai chamar o nosso Olá Mundo, tá? Eu estou utilizando aqui, por exemplo, eu cliquei lá, apertei F12 e ele vem para onde ele é criado. Legal? Beleza. Como eu havia falado, o que é uma das coisas mais legais quando você mexe com a aplicação Windows e está conhecendo o C Sharp, e eu vou tentar dar uma melhorada nos cursos para que a gente não fique no prompt, na telinha preta. O prompt é legal para que a gente não fique perdendo tempo em olhar cada controle, cada componente, tá? E a gente vai direto no código, entender código linha a linha. E a gente vai tentar fazer isso no curso. Mas vamos dizer, e aí, gente, habilidade, criatividade de vocês vão fundo. Vamos dizer que eu vou colocar aqui, tá? Tem um cara, vai estar pequenininho, será que eu consigo aumentar o formulário? Formulário eu não consigo aumentar. Na próxima aula, eu vou redimensionar a minha tela para ficar mais visível para vocês. Não acredito... Deixa eu ver se eu faço aqui. Meu medo é fazer e estragar, sabe? Calma aí que ele foi na outra tela. Deixa eu identificar as telas. Essa é a tela 1. Vamos ver. Eita. Foi? Será que deu? Acho que deu, né? Deixa eu minimizar aqui. Fala, Cris. Sábado, 10 horas. Não, sexta, 10 horas, hein, Cris? Boa noite, hein? Então aqui, ó, a gente consegue... Se alguém não estiver vendo, pelo amor de Deus, me fala, porque agora o negócio tá gigante na minha tela aqui. Mas pra gente ver. Então, eu puxei aqui, ó, simplesmente puxei um controle chamado Label, aqui na lista de caixa de ferramenta da nossa Toolbox, tá? E quando eu clico aqui,
ele selecionado, eu posso vir aqui nas propriedades, eu vou ter que dar um clique nela e vou anexar ela, tá? Porque as propriedades dela ficam aqui para eu poder escrever qualquer coisa, configurar. Fala, Andrei, boa noite. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a informação, digite seu nome. Legal? Ih, tá meio bagunçado aqui, como é que a gente faz? É só clicar nele. Deveria ser, né? E aumentar. Eu acho que com a... agora foi. Isso aqui foi um bugzinho por causa do ajuste de tela aqui, tá, gente? Quando eu redimensionei minha tela, ficou legal. Deu uma bagunçada, mas beleza. Então, beleza, ó, digite seu nome. Vou colocar agora uma caixa de texto pro usuário digitar, ok? Cara, o negócio aqui ficou bem ruimzinho. Mas vamos lá. Eu vou procurar um controle chamado Text Box. Vou colocar aqui do lado. Ok? Vou puxar aqui. O cara ele vai digitar o seu nome. Mas para finalizar o processo e eu receber uma mensagem... É isso, gente. Dei 2 cliques ali porque vai saber o que aconteceu. E eu vou colocar aqui embaixo. Tô tortinho, mas não tem problema não. E eu vou colocar aqui embaixo para o nosso usuário apertar o botão e com isso a gente receber uma mensagem, assim como eu fiz na aula anterior, a gente vai receber a mensagem: olá mundo, boa noite, e o nome que a pessoa digitar. E esse vai ser o nosso segundo programinha. Uma das coisas aqui, para não ficar estranho, por exemplo, eu vou rodar esse projeto. Eu vou modificar primeiro aqui, vou falar qual é o projeto que vai inicializar quando eu der o play. Estou falando que é o nosso novo projeto, que é o Olá Mundo Win. Quando eu clicar nesse botão, uma mensagem vai aparecer. Para isso, nós temos que codificar isso. Assim como a gente fez no projeto anterior, onde o usuário digitava o seu nome e após ele apertar Enter, ele recebia a mensagem, boa noite, olá mundo, boa noite e tal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Só que seria um pouquinho feio a gente colocar aqui, ó, botão 1. Não, tem que falar assim, ok, digite, aperte, pressione. Ok? E aí, quando ele pressionar, eu vou fazer algo. E como eu já falei o que é, mas por que eu vou mostrar e a gente não vai explicar muito? Porque agora vai envolver eventos, métodos, mas eu vou tentar só fazer o que a gente fez no exemplo anterior. Então, vamos lá. Eu estou clicando aqui onde mostra os eventos que cada componente tem. Um botão, o que você faz com o botão? Você clica. Então, eu posso saber quando o botão foi clicado. Olha, quando ele for clicado... Deixa eu diminuir aqui. Quando ele for clicado, faça alguma coisa. Então, quando for clicado, eu vou apresentar uma mensagem na tela. Lembram do código de ontem? Tá? E aqui, eu vou fazer até de uma forma mais quebrada para a gente lembrar das variáveis. Deixa eu ver se dá para diminuir só um pouquinho aqui, ó. A variável vai ser o nome, que vai ser igual ao quê? Então, eu vou recorrer aqui e vou olhar quem é esse cara aqui, porque eu tenho que identificar ele. Eu estou fazendo passo a passo e meio que mastigado, porque isso é um conceito mental que a gente tem que entender. Nada sai do limbo. Tudo vem de algum lugar. Então,
Este controle que eu coloquei aqui, ele tem um nome e a gente precisa identificar ele para que a gente possa pegar a informação que foi digitada nele, para que possa apresentar. Assim como eu fiz no anterior, por exemplo, eu vou abrir aqui, ó, o arquivo programa. Eu fiz isso, ó. Eu criei uma variável na memória, falei que ela era string e falei o que o cara digitar. Aqui eu não consigo fazer isso porque ele não está digitando em um lugar, ele está digitando em um controle. Então eu tenho que vir aqui no controle e falar, irmão, qual é o teu nome? Mas a gente pode dar um nome para ele. Ou a gente pode pegar o que está aqui no campo name, lá nas propriedades, aqui do ladinho. Desde já, eu vou começar, a partir de agora, eu vou começar, toda vez que criar um controle, fazer da forma correta. Por mais que eu queira mastigar para deixar de fácil entendimento, eu vou escrever como normalmente a gente faz. Por exemplo, nomes de variáveis, nomes de controle. Normalmente, nós temos um padrão. Por exemplo, o nome desse controle é TextBox. Então, a gente inicia com um nome bem parecido e que usualmente a gente utiliza e lê e assim por diante. Por que que isso é importante? Eu sei que lá na frente a gente vai entender isso, mas é bem possível. Imagina, eu tenho mais de 15 anos de desenvolvimento. Imagina eu pegar um código que eu desenvolvi, que eu trabalhei há 10 anos atrás. Você vai ler aquele código, você fala, mas o que é isso? E quando você passa a ter um padrão, você passa a melhorar até a forma de você dar suporte. De repente eu preciso atualizar um código, atualizar algum sistema, alguma coisa assim, você tem que voltar lá e trabalhar com aquele código antigo e assim por diante. Então, padrões é muito importante. Não só por isso, mais para frente a gente vai falando de outras coisas, mas vamos se ater somente aqui, que eu vou chamar ele de txt nome. Por quê? Porque lá no meu programa, esse é o campo nome. Esse é o campo em que os usuários vão digitar os seus nomes. Normalmente a gente usa o botão como btn. Então, vou chamar de btn executa, btn mensagem, pronto, mensagem. Ok. E aí, eu já, naquele arquivo, lembra que eu falei que existem dois arquivos dentro desse formulário? Então, um arquivo é a nossa cara aqui, que é esse formulário, e o outro arquivo é o que está por trás. Só que ele não é o arquivo de design, tá? Ele é um outro arquivo. Na verdade, ele criou até o res aqui, mas não era dele que eu ia falar, não. Não é que criou um terceiro, mas é só para que vocês entendam. Existe um arquivo atrás. Antigamente a gente chamava de code behind. Eu não sei se ainda usam esse termo, que é o código por detrás, né? Eu não sei se ainda usam esse termo, mas é só para que vocês possam entender. Como é que a gente consegue chegar lá? Daquela forma onde eu fui e fui nos eventos do botão, dei 2 cliques aqui e eu vou exatamente para aquele cara, porque o clique do botão é um evento padrão, tá bom? Então, beleza. Agora eu sei o nome daquele cara. É txt nome. E a propriedade que é preenchida, já eu agradeço quando aparecer aqui para mim, hein? Eu escutei o barulhinho. E a variável a propriedade que é preenchida é essa aqui, ó, text. Por quê? Porque o controle txt_nome, ele tem muitas propriedades. Tamanho, espaço, eu consigo definir a quantidade de caracteres que vai ser digitada ali, eu consigo fazer várias coisas. Mas o valor do que é escrito pelo usuário, ele fica dentro dessa propriedade text. E aí, dito isso, eu vou apresentar a mensagem para o usuário. Então, eu posso iniciar aqui falando: olá, mundo!
e vou colocar olá e o nome da pessoa. Vamos ver se funciona. Eu vou dar o play. Play. Ele está compilando esse tempo. Eu vou fechar aqui embaixo, tá? Para que a gente não precise ficar olhando isso no momento. Vocês viram que tinha aberto? Eu cliquei aqui. Ok. Aqui é o nosso programa. Uau! Legal. Digite seu nome. Então, vou digitar aqui, ó. Diogo. E vou clicar. Pressione. E aí ele diz, olá mundo, vírgula, olá Diogo. O nosso programa está fazendo exatamente o que a gente falou que ele deveria fazer. Legal. Isso aqui é, de certo, importante, a gente entender cada linha, o que ele faz e tal. Bem, Diogo, mas por que você me apresentou esses dois casos? Eu vou tentar não ficar só mostrando a nossa linha, o nosso programa em linha de comando, né? Eu vou tentar trazer de uma forma que vocês possam explorar a criatividade de vocês e aos poucos, quando você for começar a utilizar... agora eu vi aqui, ó. Deixa eu só dar um... Elisandro Silva, ele está seguindo o canal e aí a gente agradece. Eu vou, até o final, vou colocar o Discord que a gente tem. A ideia é a gente poder conversar como vai ser o curso, juntar as pessoas e tal. Mas o importante, só para que vocês saibam, na próxima aula, amanhã a gente inicia às 6h30, tá? Essa é a ideia, que a gente possa ter esse compromisso. Amanhã é quinta, né? Na sexta a gente feriado, então a gente não vai fazer, e volta na segunda-feira a tocar esses assuntos de C#. Mesmo assim, o Discord a gente continua conversando lá, tirando dúvidas e assim por diante. Legal? Voltando. A ideia é não ficar em tela preta. Vou fechar aqui. E é a gente trabalhar nesse formato aqui. Vou também despinar esse cara aqui de baixo, ó, por não haver necessidade de utilizar agora. Legal? Legal, Alessandro. Não configurei ainda. Olha, já mandou um Discord. Cara, isso aqui é muito novo, ainda estou configurando tudo. Legal. Depois eu vou passar, vou colocar aí o Discord. Eu nem sei como é que eu coloco o convite do Discord, porque eu não sei se ele... Só o link, sei lá como é que eu vou fazer. Porque toda vez que eu mando o convite, ele expira em 24 horas. Então, mas beleza. mas eu vou colocar. Cadê? Vamos voltar. Ok. Então, a ideia, tá? Eu vou até diminuir aqui. De repente o nosso programa é desse tamanho. Voilá, tá? Então, a gente vai tentar, ao mesmo tempo que a gente vai ensinar linguagem de programação do C#, a gente vai mexer voltado para aplicações desktop. E, como é que eu posso explicar aqui? Imagine que você vai fazer uma vez e ele vai funcionar em todos os lugares. Eu não vou gastar o tempo aqui, porque a gente já vai bater 1h18, já está em 1h18. Mas imagine, depois eu posso mostrar para vocês. Vamos dizer que você faça um código, e ele funcione dentro do teu jogo, que você vai desenvolver em C#, dentro do Unity. Ele vai executar dentro da tua aplicação lá na web, na tua página do teu site, e que ele vai executar dentro do teu Windows, do teu programa Windows, e também lá no programinha que você vai colocar do prompt, do DOS, como eu te mostrei aqui no console. Entenderam? Essa é a ideia. Então, eu vou focar em apresentar esses caras, mas voltado sempre para a lógica. Por exemplo, eu vou voltar no command aqui. Definir como projeto de inicialização. Lembra que a gente estava lá na telinha preta? Ok.
Imagina aqui, ó, eu vou comentar tudo isso, que aí são coisas importantes para a gente poder fazer. Imagina que eu quero que o meu programa ele execute 100 vezes uma informação na tela, ok? Fala, tá meio de lado aqui, mas eu lembro do carinha de ontem. Tô dando um oi aí pra ele. Deixa eu me encurvar aqui. Eric, pô. Eu acho que é o Eric, é isso? Então, ó, eu vou fazer assim, ó. Só para que vocês possam entender porque a gente vai precisar estudar o C Sharp e eu vou tentar anexar isso lá em projetos para o Windows. E aí, mesmo assim, a gente precisa aprender a linguagem do C Sharp. Vamos dizer, nosso programinha veio e deu boa noite. Eu vou mostrar aqui no console só para brilhar os olhos, para vocês entenderem o que por trás do negócio vira. Aí, agora, ele vai falar assim, agora não, ele vai falar, qual o seu nome? Ok? E aí ele vai falar, vai falar não, na verdade ele vai esperar. Então, digite aí o seu nome. Aí você vai digitar o nome e ele vai executar isso 100 vezes, ok? Ele vai 100 vezes vai printar o seu nome. E aí você fala, pô, mas isso acontece? Tem alguma utilidade isso? Eu vou fazer e aí depois eu explico um exemplo, tá? Um motivo. Não vou explicar o código agora, mas isso é um loop. Imaginem Lembram, não sei se vocês já escutaram o termo algoritmo, tá? E existem alguns algoritmos que é essencial que todos nós aprendamos. Não importa a linguagem que você vai desenvolver, tá bom? E aí, para finalizar, ele vai falar de qualquer tela para finalizar e vai finalizar. Legal. O que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar boa noite, vai perguntar o nome, ele vai ler o nome, vai guardar em memória e ele vai rodar 100 vezes dizendo... Eu vou até mostrar que ele vai rodar 100 vezes, porque eu vou colocar aqui, ó. X e pronto. Tem melhores formas de fazer? Lógico que tem. Como eu já mostrei os arquivos de solução e tal, quem não estava desde o início, depois que terminar a live, dá uma olhadinha, tá? Voltando aqui. Isso aqui é só para que vocês possam ver a tela por inteiro. Isso aqui eu estou só concatenando, só estou juntando. Beleza? E aí, a gente já sabe que não adianta dar play aqui, porque ele vai abrir e vai fechar. Na realidade não, até dá. Porque esse cara aqui ele vai segurar e esse aqui ele vai esperar uma interação do usuário. Então, eu já voltei? Deixa eu ver aqui. Já. Então eu vou dar um play aqui para o nosso programa executar. Olha, ele está perguntando, boa noite, qual é o seu nome? E o que o nosso sistema ele vai fazer? Ops. Ele vai pegar o meu nome e vai mostrar 100 vezes na tela, quando eu apertar Enter. E ele fez isso. Ok? Imagina, talvez se fale assim, para que eu vou fazer isso? Qual a necessidade de fazer isso? Eu vou dar um exemplo da vida real. Né? Eu trabalho, um dos meus trabalhos é dentro de uma empresa que mexe com os hospitais, vários diversos hospitais. E a gente precisa pegar os dados de cada empresa. E aí a gente abre várias conexões com essas empresas, pegam os dados e extrai as informações. Como é que você acha que eu faço isso? Que eu faço isso as 30 vezes que sei lá, acho que são 32 hospitais. Para os 32 hospitais, não. A gente faz uma vez.
e ajusta isso para ele trabalhar para todas elas. Então esse é um exemplo. Só que o que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai focar em desenvolver uma calculadora para que a gente possa utilizar os métodos e os operadores. Métodos e operadores. Mas sempre eu vou fazer alguma coisa para mostrar algum algoritmo, porque são pontos importantes. Eu vou tentar fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Para que a gente não fique na mesmice ou na chatice de se trabalhar com a nossa telinha preta aqui, o nosso prompt. Porque alguns de vocês não são da área de desenvolvimento, ou muitos de vocês, eu não vou saber. Na realidade, eu vou passar a fazer algumas perguntas aqui para até a gente poder se ajustar, mas é porque é importante a gente poder direcionar o conhecimento para quem tem um nível um pouquinho maior, a gente se ajusta a isso aí, tá bom? Então eu vou apertar aqui, ele fecha. E aí foi um ponto para mostrar para vocês. Eu consigo decidir alguma coisa. Cara, eu consigo falar, poxa, qual sua idade? Eu consigo falar, cara, você não pode entrar aqui. Eu posso começar a desviar. Se é uma criança, se é isso, se é aquilo. Eu consigo fazer o que eu quiser. E a gente vai fazer o que a gente quiser. Na próxima aula, o que eu quero fazer é uma calculadora. E a gente vai fazer uma calculadora parecida com a do Windows, melhor, pior, aí não importa. A gente só precisa entender os conceitos. E aí a gente vai fazer, né, com o nosso carinha aqui, ó. Esse carinha, eu vou criar um outro projeto aqui, chamado calculadora, e aí a gente vai e trabalha em cima dele, tá bom? Esse aqui, olha só o que eu vou fazer. Cadê você? Vamos adicionar uma pasta, e eu vou colocar assim, ó, aulas 1.001. Por que eu tô fazendo isso? Vou jogar isso aqui lá para dentro, porque depois eu vou chamar de... Eu não vou fazer agora não, eu só vou deixar ele preparado para a aula de amanhã, tá? Então eu vou chamar de aula 002 calculadora. Legal? Porque depois eu vou ensinar vocês a utilizar... Ah, lá, meu primeiro projetinho de C Sharp, Windows Forms, foi um jogo da velha. Isso aí, legal, legal. É mais simples ainda. Eu vou complicar um pouquinho mais para que a gente possa tentar acelerar o conhecimento e ao mesmo tempo discutir mais assuntos. Por mais que nessas ontem e hoje eu esmiucei demais cada um dos itens, arquivos, pastas compiladas e assim por diante, tá bom? Gente, antes de sair, eu queria saber, antes de mais nada, né? Não só saber, deixa eu pegar aqui. O Andrei, que é o Sexta na Balada, gostou do horário. Eu vou mandar o Discord agora. O Eric Pô falou que é massa e falou que o projeto dele primeiro foi um jogo da velha, bem legal. Fala pra gente, pelo menos o Eric Pô, conta pra gente aí, de 0 a 10, qual é o teu conhecimento em C Sharp. E os outros que ainda não fizeram isso ontem, conta pra gente aí qual é o conhecimento de vocês em C Sharp, para que eu possa ajustar aí o curso e tal, ver se a gente acelera ou diminui, vai devagar. Deixa eu pegar o Discord aqui. Continuous. Vai lá no... Tá aqui, né? Ó, Sexta na Balada é 0. E aí o que eu faço para você, Andrei? Dá uma olhadinha no vídeo anterior. Meio difícil? Meio difícil o quê? De 0 a 10? Meio difícil? Discord tá aqui. Ó, talvez 6, ou seja, o carinha manja um pouquinho mais, legal.
Deixa eu pegar aqui. Cara, eu vou aprender ainda a mexer, tá? No Discord. Cadê? Como é que eu pego o convite? Aqui, eu vou editar. Cara, ele nunca expira. Gerou o link, copiou o link, legal. Eu vou colocar aqui e depois eu vou fazer isso. Eu vou colocar o comandinho lá no bot do Discord, né? Então, o link é esse aí. E aí a gente passa a discutir lá, tá? Legal, ver se vocês receberam aí o link do Discord. Então você já manja já, né? Já manja já. Bem, para aqueles que estão aí, cara, eu tenho mais de 15 anos de desenvolvimento de sistemas no mundo Microsoft, em C Sharp. Já trabalhei com projetos para empresas como Microsoft, Gol Linhas Aéreas, Albert Einstein, Itaú. Já trabalhei dentro de Itaú, Unibanco, na época que existia o Unibanco, Carrefour, Volkswagen, não é Ford, qual é o nome da outra, aquela de caminhões? Mercedes-Benz. Isso são empresas hoje, atualmente, eu estou trabalhando dentro de um cliente que é a Mil e trabalho e a gente está fazendo algumas negociatas aí para trabalhar junto a uma empresa, chama-se CVM. Ela é um pouquinho menor quanto essas outras que eu falei, mas ela tem um potencial gigantesco, tá? Então eu mexo muito com desenvolvimento de sistemas na área de C Sharp. Mexo também com games? Mexo também. Posso fazer o curso de games aqui? Ainda não posso. Eu não tenho um game que eu possa mostrar para vocês aí, tá? Na próxima aula também eu vou deixar preparado, se tudo der certo, o GitHub, para que vocês possam pegar os projetos que a gente estiver desenvolvendo no curso, baixar, utilizar, ver, mexer e fazer os seus e assim por diante. Tá? Até porque esse é um curso que não foi preparado, mas é um curso que a gente está aí para ver quem realmente quer aprender, quem está afim de aprender, até mesmo para algumas coisas no futuro, da qual a gente não vai não vai precisar falar que vai fazer alguma coisa agora. Ponto. O ponto inicial é aprenda o C Sharp, tá aí, vai ser gratuito para todo mundo, tá bom? Olha, qual o nome do MVP? Conta aí, Eric, pô. Qual o nome do MVP? Cara, eu fui, provavelmente se você, Victor Pérez. Cara, eu dei uma parada. Quando meus filhos nasceram, eu dei uma parada. Eu tava também nessa trilha de virar MVP. E eu tava fazendo apresentações. Já virou just chatting aqui, mas vamos lá. Eu tava fazendo apresentação, eu fui o orador do Visual Studio 2010 e SQL, 2010 ou 2012? Acho que era Visual Studio 2012 e o SQL 2012, lá em Maringá. Foi um evento HCL, Heroes Community Launch. E lá a gente estava apresentando, eram células Microsoft, né? E foi um evento que foi feito, eu não sei se foi no mundo todo ou se foi no Brasil todo. E aí, em cada lugar, em cada local que se dispôs a apresentar, foi preciso ter oradores lá, os caras, e eu fui um desses caras aí. Então eu era envolvido com isso aí, para me tornar um MVP. Que não sabe quem é MVP, tá? É um profissional que a Microsoft fala, esse cara é bom. É importante, né? Porque existem certificações, existe um monte de coisa nesse mundo que não vou entrar agora, não. Tá bom? Galera, já são 8 horas. A gente já passou 1 hora e meia aqui, que era o que eu estava prevendo. Alguém tem alguma dúvida?
enquanto vocês escrevam dúvidas aí, daí, não vou falar quanto tempo, mas o quanto vocês forem falando aí, eu tô com a dúvida isso, eu tô com a dúvida aquilo, cara, manda aí, porque a gente responde. Se não forem mandar, eu finalizo aqui, mas eu vou finalizar fazendo uma raid para um canal que está fazendo, caso vocês não fiquem, pelo amor de Deus, pelo menos fiquem um pouquinho lá para dar um alô pro nosso amigo que é o Marcos. Ele tá fazendo front-end. Acreditem, algumas pessoas têm mais habilidade com o que a gente chama de código, back-end, tá? Back-end, a parte de trás, a parte da lógica, de tudo, por mais que na parte do front-end, na frente, fazer uma coisa bonita e tal, aquela coisa toda, seja legal também. E esse cara, ele tá fazendo, a partir das 8 horas, ele já iniciou, a parte do front-end, um curso também gratuito para todo mundo, assim como eu estou fazendo aqui no C#, tá bom? Eu vou olhar aqui, eu vi que tem uma pergunta. Te fazer uma pergunta, você passa mais tempo criando coisas novas ou corrigindo bugs quando está trabalhando? Cara, eu não posso falar muito em si o trabalho que eu estou fazendo agora, tá? Porque aí quando você entra numa empresa, tem informações importantes das quais a gente não pode falar, né? Mas, no geral, sem dar spoilers, o que eu posso falar, cara, atualmente a gente desenvolveu algo novo e estamos dando. Hoje, as últimas atividades que eu tive foi corrigir bugs. Nem era bugs, tá? Na realidade, eram alterações que a área pediu. E aí, após as alterações, desenvolveu uma versão. Após aquela versão, os usuários estão pedindo alterações. Começaram a utilizar, viram que precisa ajustar. E aí é o que eu estou fazendo, ajustando isso. Mas tem coisas novas a desenvolver, sim. É uma coisa meio que ocorrendo ao mesmo tempo. Deixa eu ler mais aqui. Calma aí, tá procurando o quê? eu vou fazer assim, ó. Calma aí. Deixa eu ver se dá pra. Vai lá, passa lá. Vamos ver se tá ali. Tá ali. Tá ali. Legal. O Eriquipo, infelizmente não vou conseguir fazer os projetos com Windows Forms, pois estou usando o Linux, mas vou acompanhar e tentar ajudar a galera quando puder. Vou fazer uma coisa, e aí o Eriquipo, ele vai ter que prometer ficar, assistir todas as aulas. Você vai fazer com C Sharp, e vai compilar, e vai rodar no Linux. Aposta? Aposta? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir na cara de vocês aqui. Na realidade, nem deveria, hein? Deixa eu abrir aqui. Vai ter um cara lá, ó. Mas não é C Sharp for Linux não, tá? É que eu quero, pelo menos, C3 não, né? É o C Sharp.NET Core. Calma aí, deixa eu fazer aqui um... Passa logo aí, mulher. Ela não quer aparecer na minha live e deixou o carregador do outro lado. Já? Ótimo. Não desliga a luz, não. Legal. Então, deixa eu lembrar aqui, foi o Eric. Isso. Não, então, Eric. Esse cara agora saiu a versão para você utilizar o Windows Forms do .NET Core, tá? Eu não vou nem precisar usar, você já viu aí, você já sabe, você já conhece, já usa ele para web, assim como eu também desenvolvo para web. E os sites que eu desenvolvo, eu já desenvolvo em .NET Core, já há um tempo. E aí, há poucos eu vi que já tem como você utilizar. Também gosto do Linux, embora eu precisei ter tirado aqui, aí por outros motivos. Gosto, uso Ubuntu, uso Calinx e aí vai. É um tal de WPF. Não. Se bem que eu não sei se ele é no WPF.
O WPF é o Windows Presentation Foundation, tá? Ele nasceu no Windows, perdão, nasceu no framework 3.5, se eu não me engano. Deixa eu ver, é que achar agora, não tinha procurado, né? Eu ia procurar agora aqui para você. Não vou fazer isso agora, mas depois eu posso colocar. Vou aceitar também a sugestão e o link na bio. Na bio eu vou colocar também o link do Discord que eu coloquei aqui. Eu não vou me lembrar agora, não sei se foi o Elisandro Silva que colocou, que falou, coloca na bio lá o Discord, vou colocar, tá? Questions, perguntas? Sim? Não? Porque eu já estou engatilhando. O difícil é que eu não, se eu não me engano, o .NET Core não tem biblioteca gráfica, né? Aí eu já não posso dizer, tá? Eu não posso dizer porque eu sei que tem e eu só não fiz. E aí não vou dizer, tá bom? Depois eu posso tentar subir uma VM, dar uma olhadinha aqui. Se bem que a gente tá vendo a cara aqui, ó, use um gerenciador de pacotes Linux para instalar. Teria que dar uma olhadinha. Eu sei que é coisa nova, tá? Isso eu posso dizer. Legal? Sei que vocês estão querendo conversar cada vez mais aí de C Sharp, mas eu gostaria muito que vocês ficassem aí nessa raid que eu vou fazer lá pro Marco Bruno. Legal? Então, amanhã, 6h30, vamos desenvolver a nossa calculadora, falando de algumas particularidades, como a gente faz, entendendo alguns métodos, propriedades, não sei se eu vou conseguir enfiar lá, mas a gente dá um jeitinho de tentar passar o que seria chato em algo um pouquinho mais visível, mais legalzinho de se estudar. Beleza? Galera, aguenta aí, ó, já saiu um monte de gente, deixa eu fazer essa raid aqui pro nosso brother lá e dá uma boa noite lá e boa noite para vocês, beleza? Só um instantinho, não fujam não, que já já a gente vai lá pro mar. E, gente, mandem perguntas, fiquem tranquilos. Quarto valor no block shadow, você pode deixar a sombra maior, né? Então, por exemplo, se eu quisesse aumentar a sombra 10px, aí você poderia aumentar a sombra aqui 10px. Além de ela ter um blur, ela também vai ficar maior zona. É feio, né? É bem feio, na verdade. É bem feio. Ô, louco! Xdida, como é que você tá? Dida, isso, Dida. Xdida de novo, aí passando a nossa Mahide, galera. Mahide aí pra gente. Xdida, para quem não conhece, é uma pessoa que está começando a fazer lives de programação, que já fazia lives, né, jogando, por diversão e tal. Ela está firme e forte lá fazendo lives de programação e ele está ensinando C Sharp, ou ensinando, ou pretende ensinar C Sharp. Eu não sei porque as lives eu não consegui assistir ainda numa live dele. Mas parece uma pessoa bem legal, ele vem aí no chat, aparece, dá raid pra gente, nos ajuda. Então nada mais justo se jogar ele também, né? Sim, é C Sharp, acertei. Então, não esqueci dele, tá vendo? Então, fica a dica aí, né? Vamos lá seguir ele aqui, ó. Então, Xgida, eu acho que eu já sigo, tá? Acho que eu sigo da última vez. Então, aí, ó, deixa eu tirar o áudio aqui, silenciar a aba. Vai lá no canal dele e já segue. Ele tá compartilhando conhecimento com a gente também. Eu tô aqui rosteado, tem um insight aqui minha, mas é isso aí mesmo, tá? Beleza? Vai lá e já segue. Mais uma pessoa aí que está gerando conteúdo. Estava dando uma aula de C Sharp. Aí sim. Muito bom. O que ele fez? Acho que eu estou tudo mesmo, não tem problema. Eu só adicionei um quarto valor aqui, ó. Então você tem o eixo X, o eixo Y, o blur e o aumento em pixel. Você quer aumentar proporcionalmente. Beleza? Então o Shadow, ele trabalha assim. Repara, galera, que tipo, tá tudo na apostila. Se vocês um dia esquecerem, vocês não precisam assistir tudo. Vocês podem pegar na apostila. Boa parte do que eu falo está na apostila, né? Mas está mesmo na apostila.
Eu usei aqui também o RGBA, isso que eu já tinha explicado para vocês, o RGBA, né? Da nossa cor, isso eu já expliquei, né? Não tem muita novidade, e também já expliquei o opacity para vocês. Então esses aí não tem muita diferença do que eu já vi explicar. Sexta na balada. Eu acho difícil. Com o coronavírus é difícil sexta na balada. Eu recomendo não. Beleza? Sem sexta na balada. Pessoal, dá para usar o cursor URL. Descobri ontem. Dá sim. Eu estou usando no meu portfólio. Eu acho que Assim, 78, 78. Galera, uma coisa eu falo, ó, eu não sou obrigado. Galera, eu não sou obrigado a ficar guardando segredo, nada não. Porque eu sou profissional e responsável. Eu sou profissional. Ao vivo, né? Também quero colocar aqui, então quero organizar todas as coisas que a gente faz em live. Aí o domínio vai ser marcobruno.dev. A gente ainda vai usar o projeto da Mirror Fashion. Na verdade, você deveria estar fazendo os exercícios. Se você não está fazendo, você está perdendo a maior parte que é do seu aprendizado, beleza? Eu não uso para explicação, mas eu paro o tempo para vocês fazerem o exercício, pessoal. Eu não decidi a cadeira ainda não tive tempo de olhar, mas eu vou comprar uma cadeira. Legal? Então, por favor, eu tô clicando nos links aleatórios no monitor principal, mas eu confio. Entendi. Então é o seguinte, ó. Entendi. Então é o seguinte, ó. Entendi o que você falou, tá passando ainda. Eu nunca sei fechar esse negócio. Entendi o que você falou, tá passando ainda. Eu nunca sei fechar esse negócio. Deixa eu só fechar a tela aqui que tá ridículo. Quem ficou aí me perdoe. É aqui que eu termino.